Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, ao meu canal Padre Dalvan Alves, para mais uma meditação sobre o Evangelho do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Hoje, quinta-feira, da quinta semana da Quaresma, nós vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 51 ao 59. Esse Evangelho finaliza dizendo que os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas por que os judeus agiram assim tão violentamente para com Jesus? É porque Jesus havia dito para eles: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Se alguém que não acredita que Jesus é Deus, não acolherá de coração aberto essas palavras proferidas por nosso Senhor Jesus Cristo. É o caso dos judeus, que até admiravam Jesus, mas viam Jesus como um grande profeta, um grande mestre, mas não mais do que isso. Então os judeus ficaram transtornados ao ouvirem essas palavras e contestarão Jesus, dizendo que Abraão morreu, os profetas também morreram, e afinal, quem Jesus pretendia ser para falar tais palavras: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Com efeito, Deus é vida. Jesus, que é Deus, Ele é o caminho, a verdade e também a vida. E Ele nos veio trazer vida e vida em abundância. Só Deus pode nos fazer viver para além da morte. Meus irmãos e minhas irmãs, mas tem um fundo de verdade nessa palavra contestatória dos judeus. Abraão morreu, os profetas também morreram. Realmente, Abraão e os profetas foram justos e esperaram em Deus, mas morreram. Os bem-aventurados também passaram pelo vale escuro da morte. Como devemos então acolher essas palavras de Jesus? Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Neste mesmo Evangelho de São João, no capítulo 6, no contexto do discurso do pão da vida, Jesus também diz que quem comer da carne dele viverá para sempre. Claro que esta carne, que é do próprio Jesus, a qual Jesus se refere, é a Eucaristia. Com efeito, quem comunga também experimenta a morte. Então, meus irmãos e minhas irmãs, como entender essas palavras de Jesus, que não morrerá aquele que comunga, que não morrerá aquele que guardar as suas palavras? Eu posso então dizer a vocês: a morte não é nada. Porque, queridos irmãos, como eu havia dito agora há pouco para vocês, Deus nos faz viver para além dessa vida, para além do túmulo, para além da morte. Por isso que Deus permite que a morte nos fira, porque Ele pode nos curar. Dizia Santo Agostinho que se Deus não pudesse nos dar vida depois da morte, então Ele não permitiria que a morte nos afetasse. Se Deus não pudesse tirar
um grande bem do mal provocado pelo homem, aquele homem das origens chamado Adão, Deus não teria permitido o pecado. Mas como ouvimos no hino da sequência pascal, na noite de Páscoa, o pecado de Adão mereceu tão grande redentor. Ou seja, do mal praticado por Adão, Deus nos fez vir um grande bem. Então, queridos, para aqueles que creem, nem parece que passamos pela morte, porque já vivemos no momento em que morremos. É por isso que eu digo a vocês que aqueles 3 grandes dias que constituem o tríduo pascal, nos quais nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus, esses 3 dias para nós são, na verdade, a Páscoa. A Páscoa para nós não é só no domingo da ressurreição. A Páscoa já começa na tarde de Quinta-feira Santa, quando o Senhor celebra com os seus discípulos a última ceia, entrega para eles o mandamento do amor, institui o sacerdócio e entrega para toda a igreja, na pessoa dos sacerdotes, dos apóstolos, o dom da Eucaristia. Jesus então celebra a Páscoa com os discípulos naquela tarde de Quinta-feira Santa. Na sexta-feira da Paixão, celebramos a Páscoa da Cruz e da noite do sábado para o domingo celebramos a Páscoa da Ressurreição. Então, queridos irmãos, também nós que cremos, a nossa morte já é uma Páscoa, ou seja, uma passagem para Deus. Por isso, então, que não conheceremos a morte, porque para aqueles que creem, morrer é viver. Queridos irmãos, no Antigo Testamento da Bíblia, nós encontramos nos lábios daqueles que rezam esse pedido: Senhor, não deixe que o vosso servo desça ao túmulo, à mansão dos mortos, porque os mortos não podem vos louvar. O que é que o salmista quer dizer quando fala desse modo? Que para aquele que crê, o maior prazer é louvar a Deus, e ser privado disso é o maior tormento, o maior castigo. E a morte, antes de Cristo, significava isso: estar distante da possibilidade de cantar os louvores do Senhor. Por isso que o salmista pede para que a morte seja evitada. Mas depois que Cristo morreu por nós para nos dar vida, nós agora temos a certeza de que podemos ainda mais louvar a Deus depois dessa morte, depois desta vida, do que durante esta vida. Quando passarmos deste mundo para Deus, estaremos sem amarras e poderemos louvar a Deus eternamente. Por isso que agora, para aqueles que creem, a morte não é só desejada, mas buscada, como dizia São Paulo. O meu desejo é partir logo para estar com Cristo. Então, queridos irmãos, preparemo-nos para a Páscoa. Na Páscoa celebramos a vida de Cristo e na certeza de que Ele também nos dá a vida. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores e de São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Peço a você para que ajude o meu canal dando o seu like, se inscrevendo, comentando o conteúdo e divulguem para mais pessoas o link desta homilia. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora.